último encontro do Clube de Leitura Viagem pelos Livros, realizado na quinta-feira, dia 21 de novembro, nós tivemos a chance de mergulhar na obra de Hilda Hilst, com a leitura de Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Esse foi o último livro escolhido para o clube neste ano, e o encontro, mediado por Viviane Silva e Fátima Afonso, foi marcado por uma atmosfera de reflexão, de poesia e, claro, de emoção. A Hilda Hilst, uma das autoras brasileiras mais expressivas da poesia, foi uma escritora que dedicou sua vida à busca pelo sagrado, pelo corpo e pela paixão. A sua escrita, sempre polêmica e provocativa, refletia essa intensa busca, mesclando filosofia, o erotismo e o místico. Com mais de 40 títulos publicados ao longo de quase 50 anos de carreira, a Hilda Hilst navegou pela poesia, pelo teatro, pela ficção, sempre desafiando os limites da linguagem. A obra que a gente escolheu para esse encontro, que é o Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, foi um reflexo dessa intensidade, As suas palavras tocaram a gente de uma forma única, provocando reações variadas entre as participantes ali do encontro. Algumas se conectaram profundamente com a beleza lírica e filosófica da autora, enquanto outras pessoas sentiram uma distância difícil de atravessar com os textos. E esse contraste, porém, só ampliou a riqueza da conversa, revelando como a poesia de Hilda Hilst nos desafia a refletir sobre a vida, sobre o amor, sobre a memória, de maneira visceral e também única. E com essa sua linguagem arrebatadora, o livro de Hilda nos faz perceber que, quando se trata de poesia, os encontros de um clube de leitura não precisam seguir moldes rígidos. A conversa fluiu naturalmente e, em certos momentos, todas se sentiram, de algum modo, poetas. As palavras de Hilda Hilst, aliadas às nossas, criaram um espaço de troca genuína, onde, mesmo com diferentes pontos de vista, a poesia conseguiu nos unir. Falando um pouco mais sobre o livro em si, com sua mistura de erotismo, de filosofia e uma escrita por vezes considerada hermética, é verdade, pelos críticos da época, nós acabamos por refletir sobre as complexidades da experiência humana. O Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão nos provocou a refletir sobre os limites da linguagem e os caminhos do desejo, mas também nos instigou a pensar sobre a autora que escrevia. O que eu quero dizer com isso é que, para além da gente pensar se aquelas palavras estavam nos representando ou não, se havia identificação, também tivemos em mente a mulher por trás delas, que sentia, que se apaixonava, que tinha medos e questionamentos sobre a vida. À medida que o encontro foi avançando, foi possível não só perceber como a compreensão sobre a autora foi amadurecendo, tanto individualmente quanto coletivamente, como a gente estava criando ali um afeto por essa escritora. Conhecer um pouco mais sobre os desafios que a Hilda enfrentou fez com que nos aproximássemos mais de sua obra, enquanto mulheres, por exemplo. O processo de leitura se tornou, então, também um processo de descobrimento, de aceitação e de amadurecimento. Esse encontro não foi apenas sobre a leitura de um livro, mas sobre a construção de um entendimento mais profundo sobre a autora e sobre nós mesmas. A Hilda Hilst, com sua busca incansável pelo sagrado e pelo corpo, como eu já disse aqui algumas vezes, ela nos mostrou, mais uma vez, que a poesia tem o poder de nos transformar e de nos aproximar de nós mesmas, fazer refletir sobre a vida de uma maneira única e também implacável. Só a poesia consegue, será? A Hilda faleceu aos 73 anos, mas o seu legado literário permanece vivo e marcante, Sobretudo quando ecoa entre leitores e leitoras que se encontram em suas palavras para expressar desejo, para expressar o erótico e aquilo que não sabemos explicar. Em uma de suas entrevistas, a Hilda descreveu a poesia como um dom divino, uma febre física, um êxtase que surge e de repente e se vai com a mesma rapidez. E você, conhecia a Hilda Hilst? Gosta de poesia? Deixe seu comentário aqui embaixo e continue acompanhando a VRS Academy nas redes sociais. Até a próxima!